que os clãs Uchiha e Senju são os clãs mais fortes da obra de Naruto, perdendo apenas para o clã Otsutsuki, eu acho que todo mundo já sabe. Mas o que acontece quando você mistura o DNA de um Uchiha com o DNA de um Senju? O personagem, ele ganha um poder muito grande ou ele não ganha nada? Bem, é isso que você vai ver no vídeo de hoje, então já vai deixando seu like aí, se inscrevendo no canal você que não é inscrito, e ativando o sininho das notificações e compartilhando esse vídeo com o seu amigo, ok? No final do vídeo você comenta aqui embaixo o que você achou. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Começando logo respondendo a pergunta. Sim, o personagem ele ganha um poder completamente sobrenatural ao ter no seu corpo a mistura genética Uchiha e Senju. Autora, mas por que ele ganha esse tal poder? Vamos lá. Todo mundo sabe que o clã Uchiha é um clã descendente direto do Indra. E todo mundo sabe que o clã Senju é um clã descendente direto de Ashura. Indra e Ashura são filhos que possuem o DNA diretamente de Hagoromo Otsutsuki. Quando você pega o DNA Uchiha e o DNA Senju e mistura, você acaba criando um DNA próximo ao DNA do sábio dos seis caminhos, do Hagoromo Otsutsuki. Autor, então quer dizer que o personagem fica igual ao Rikudo Sennin? Não, não é isso. Quando você mistura os dois DNAs, você formula um DNA próximo ao DNA do Eremita dos Seis Caminhos. Entendido? Personagens que possuem a mistura genética Uchiha e Senju: Obito, Madara e Danzo. Mas tem um parênteses aqui. Obito e Madara possuem exatamente o mesmo poder, mas Danzo não. Vamos lá. Benefícios / poderes que o personagem ganha ao obter essa mistura genética. Aumento drástico na reserva de chakra. Você certamente na obra quase inteira não viu nem o Obito e nem o Madara falarem que estão sem chakra ou demonstrarem que estão sem chakra. Por quê? Porque eles ganharam um buff gigantesco de chakra ao obter essa mistura genética. Vitalidade sobrenatural. Essa vitalidade ganha é tão absurda que Obito foi capaz de invocar a Gedomazo e controlar ela facilmente, enquanto ele controlava simultaneamente 6 bijus ao mesmo tempo, e ele não sentiu nada, pessoal. Isso é extremamente absurdo. Você certamente lembra que o Nagato, quando ele invocou a Gedomazo pela primeira vez, ele basicamente ficou em estado esquelético somente por invocar e usar a estátua apenas uma vez, pessoal. E o Obito a invocou, a manipulou e ainda controlou 6 bijus ao mesmo tempo e não sentiu nada, pessoal. Essa é a vitalidade que Obito ganha, que Madara ganha ao obter esse poder. Capacidade de manipulação da estátua Gedomazo. Bem, se você é um desses que acha que para o personagem controlar a Gedomazo ele precisa do Rinnegan, você está redondamente enganado. O próprio Uchiha Madara já afirmou que o Obito era sim capaz de controlar a estátua Gedomazo sem precisar de Rinnegan. Bem, pessoal, quem falou isso foi o Madara, pessoal. Esse é um benefício absurdo de se possuir esses dois DNAs. Capacidade de criação e manipulação de estacas Rinnegan. Sim, pessoal, aqueles que possuem o DNA Uchiha e Senju no seu corpo são capazes de manifestar e controlar estacas Rinnegan sem precisar de Rinnegan, pessoal. Sim, você vai lembrar lá quando o Obito despertou uma Geisha Sharingan, que ele demonstrou ter sim as estacas Rinnegan no seu corpo, quando ele fica lá completamente revoltado com tudo e destrói todo mundo, ele manifesta as estacas Rinnegan no seu corpo, pessoal. Sem precisar de Rinnegan, pessoal. E isso ele consegue fazer porque ele possui a mistura genética no seu corpo. Força física completamente sobrenatural. Mais uma vez, usando o Obito como exemplo, o próprio Obito já foi capaz de parar apenas com um braço um ataque feito pelo Suigetsu utilizando uma espada, a ex-espada dos Zabuza, que é uma espada dos 7 espadachins da névoa,
que é uma espada completamente diferente de qualquer outra espada, capaz de cortar simplesmente quase tudo, sim pessoal, quase tudo, menos o braço do Obito. O Obito foi capaz de parar o ataque apenas com uma mão e demonstrou não ter sentido basicamente nada. Certamente a força física sobrenatural é um buff absurdo dado pela mistura genética desses DNAs. Esse benefício aqui eu tenho quase certeza que muita gente se ligou lá na Quarta Grande Guerra Ninja, porque Obito e Madara acabam conversando e falando sobre isso. Capacidade de controlar a Jubi, a 10 caudas. Bem, se você acha que qualquer personagem pode se tornar Jinchuriki da 10 caudas e controlar o seu poder, você está completamente enganado. Apenas aqueles que possuem o poder Uchiha Senju são capazes de controlar a 10 caudas. Somente obtendo essa mistura genética, o personagem é capaz de controlar a 10 caudas. E esse aqui ficou por último, mas não menos importante, que é a capacidade da manipulação das energias Yin e Yang. Basicamente, quase todos os personagens de Naruto nascem com essas duas energias no seu corpo, mas nenhum consegue manipular essas duas energias. Apenas aqueles que possuem o poder do DNA Uchiha Senju são capazes de manipular essas duas energias. E o que você ganha, Outran, manipulando essas duas energias? Bem, o personagem torna-se capaz de manipular a sua própria realidade. Sim, usando a técnica conhecida por todos como Izanagi. Mas você sabe de fato o que é o Izanagi? Se você não sabe, eu vou te explicar aqui agora. O Izanagi é basicamente uma variação do Jutsu criação de todas as coisas do próprio Rikudo Sennin. Vamos lá, quando o Rikudo Sennin criou as bijus, ele usou esse jutsu da criação. Como foi que ele usou esse jutsu? Ele usou a energia Yin da imaginação e a energia Yang da criação para imaginar e criar coisas a partir do nada. Podemos chamar essa técnica dele de jutsu da criação, mas também podemos chamar de Izanagi. Por quê? Porque o Izanagi é basicamente uma variação muito inferior desse poder. Vamos à explicação. Quando o personagem sofre um ataque fatal e ele de fato vai morrer, ele ativa a técnica Izanagi minutos antes. E ele de fato, pessoal, sim, de fato o personagem ele morre, mas usando a energia da imaginação e a energia da criação, ele simplesmente recria a sua própria realidade, sim, ele recria completamente a sua própria vida, pessoal. Essa é uma prova clara, esse é o poder do Rikudo Sennin. E lembrando, apenas aqueles que possuem o DNA Uchiha Senju no corpo são capazes de utilizar o Izanagi perfeito. Ah, mas os Uchihas são capazes de utilizar o Izanagi. Vamos lá, os Uchihas são capazes de utilizar o Izanagi, mas eles utilizam o Izanagi imperfeito. Como é o Izanagi imperfeito? Vamos lá, o Izanagi imperfeito é um Izanagi que dura apenas 60 segundos. Ao contrário do Izanagi do Obito, que é um Izanagi perfeito, que durou mais de 10 minutos. O Danzou tem os poderes Uchiha Senju e ele não usa o Izanagi perfeito, Tran. Sim, vamos lá falar do Danzou. O Danzou ele possui os olhos dos Uchiha e as células de Hashirama em seu corpo. Então por que ele não consegue utilizar o Izanagi perfeito? Vamos lá. O Danzou não consegue usar o Izanagi perfeito porque ele não consegue controlar as células de Hashirama. Ele não consegue controlar o poder Senju que ele possui. E por não conseguir controlar, pessoal, ele não é capaz de utilizar o Izanagi perfeito. Ele consegue utilizar o Izanagi imperfeito, que dura apenas 60 segundos. Lembrando, pessoal, que quando o Obito utiliza o Izanagi perfeito para conseguir derrotar a Konan, e fala que aquele poder só pode ser utilizado de forma perfeita por aqueles que possuem o poder Uchiha Senju, a própria Konan afirma que possuir o poder Uchiha Senju no corpo só é o poder dos 6 caminhos. E o próprio Obito também se considera o segundo sábio dos 6 caminhos apenas por ter essa mistura genética. Conseguiram compreender? No mais, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham entendido. Curtiu o vídeo, deixa o like. Não curtiu, deixa o dislike, não tem problema. Inscreva-se no canal, você que não é inscrito e caiu aqui de paraquedas. Ativa também o sininho das notificações para não estar perdendo mais nenhum vídeo. E compartilha esse vídeo com aquele seu amigo no grupo de WhatsApp que eu sei que você tem. E pra você que ficou até aqui, eu vou te passar um leve spoiler de uma teoria que tá vindo por aí. Um certo personagem de Boruto vai ter sim essa mistura genética Uchiha e Senju. Mas
Eu quero que vocês comentem aqui nos comentários que personagem é esse. Qual o personagem da obra de Boruto que vai ter essa mistura genética, que vai obter esse grandíssimo poder? Eu quero que vocês comentem aqui embaixo. E é isso, pessoal. Sem mais enrolação, outro ano saindo. Fui!